Canal Pretos FC no YouTube, aqui conosco para falar hoje do Cianorte, time do Paraná, do interior do Paraná, que já vem há um bom tempo aí lutando no cenário nacional para chegar em divisões maiores. Vai disputar a Série D do Brasileiro mais uma vez, a partir do início do mês de junho. E está na Copa do Brasil, na terceira fase, depois de passar das duas primeiras, para enfrentar nada mais, nada menos do que o Santos Futebol Clube. Projeção aí de 2 grandes jogos, dia 1º de junho às 7 da noite lá em Cianorte, e depois no dia 8 de junho, às 4h30 da tarde, é o jogo da Vila Belmiro, aí na Casa do Santos. Com muito prazer que eu recebo aqui conosco no canal o presidente do Cianorte, o Lucas Franzato. Prazer imenso em te receber aqui, para a gente falar bastante desse Cianorte, que desde 2002, do ano da sua fundação, vem aí lutando para chegar na elite do futebol brasileiro. Muito obrigado pela presença, um grande abraço, Lucas. Obrigado, Pretzel, é um prazer estar aqui falando contigo, ainda mais de um momento tão especial para a nossa história, né? Para a história do clube, como você disse, é um clube jovem, de 2002, 19 anos, e está vivendo um momento especial como esse, de disputar um jogo tão importante quanto o Santos, é algo especial, a gente espera tirar o melhor proveito possível, e o mais importante também para a sequência Série D, buscando acesso para a Série C. Como é que você explica a trajetória do clube de 2002 até aqui? Você que é um dos gestores hoje, e a gente vê que o Cianorte, pela estrutura, pela ideia, pela ambição, pelo planejamento, é uma equipe que quer vencer muito no futebol brasileiro. Como qualquer time de interior tem suas dificuldades, seus altos e baixos, né? Como também qualquer desafio é a continuidade do trabalho. Então a gente sabe que nossa cidade especialmente tem 83 mil habitantes, nós somos a menor cidade do Paraná na Série A, então isso nos traz uma necessidade de sermos mais criativos, dado que a receita de torcedor, de estádios grandes, lotados, a gente acaba não tendo, né? Então, desde o início foi uma junção de parceria muito próxima realmente entre nós, gestores do clube, empresariados locais, e tentando montar um modelo de negócio sustentável e pé no chão, sabendo quais são as nossas deficiências e sabendo que num futebol como hoje, tão competitivo, né, com uma diferença financeira tão grande de clubes da capital e clubes maiores para clubes menores, a gente precisa fazer algo diferente. Então a gente aposta muito na gestão, muito no olho no olho, trabalhar o clube como uma empresa de fato, sem politicagem, para que a gente possa trazer atletas com o nosso perfil, trazer parcerias do nosso perfil e a gente conseguir montar times competitivos. E nessa nossa história de apenas 19 anos, são 16 anos na primeira divisão do Paranaense, são 4 Série Ds, né, indo para a quinta agora, são 4 Copas do Brasil, então a gente, e principalmente nos últimos 3, 4 anos, a gente vem estruturando bastante o clube com a nossa função de aumentar a probabilidade de dar certo, dar estrutura, pagar em dia, ter um clube estruturado para que os atletas que estejam aqui estejam à vontade, que a gente consiga captar atletas para virem para cá. Então, é uma história em ascensão, uma história ainda no seu início, que a gente espera aí que nesses próximos anos seja de muito ganho também dentro de campo, para que a gente consiga acessos e chegar na Série B, que é o nosso patamar de sustentabilidade, que é o que a gente acredita, e claro, brigar por uma Série A, que é um grande sonho, mas uma Série B é um movimento importante para que a gente possa ter sustentabilidade no projeto. Perfeito. O Cianorte hoje, ele investe na base, ele é forte de estrutura. Como é que você enxerga hoje planejamento e gestão de futebol? O investimento na base ele é um pouco aquém do que a gente poderia, o que a gente deveria, né? Até por um momento de recurso escasso, a gente, como modelo de negócio, no primeiro momento agora, vem apostando no profissional com jogadores jovens. Então, captando jogadores que talvez não foram aproveitados em times grandes ou que a gente vem acompanhando, monitorando, e chegam já para o profissional, eles semi-prontos chegam para o profissional. A gente está apostando inicialmente nesse modelo de negócio. Assim aconteceu com o André Luiz, né, que foi vendido depois para o Corinthians, entre outros vários jogadores, o próprio Henrique Dourado, né, Flamengo, Fluminense, jogadores que chegaram aqui com uma idade boa já, amadurecidos, mas com uma idade boa e que a gente conseguiu fazer negócios. Agora, com com construção do CT, conseguindo ter alojamento, essas fases que a gente vem chegando da Copa do Brasil, nos possibilita, sim, investir cada vez mais na base, que é algo que a gente acredita. Tanto no papel social, né, de tirar, a gente sabe o quanto o esporte é importante para tirar crianças da rua, para uma transformação social de fato, quanto para a possibilidade de gerar negócios. Então, esse é um movimento que até então a gente não vinha focando totalmente, até porque a gente sabe hoje que clubes grandes têm uma facilidade de captação muito grande, acabam sobrando menos
ativos importantes para clubes pequenos, mas a gente quer, a partir de agora, começar a focar também na base. Muito bom. Você colocaria o Cianorte hoje como, de repente, um clube próximo de um clube empresa ou ainda não é possível concluir dessa maneira, mesmo com todas as ideias que vocês têm? É um clube empresa, né? Ele é um dos clube empresa. Poucos clubes empresas. Ele nasceu em 2002 como um clube empresa, uma limitada. Então não tem essa história que eu falo de politicagem, que eu acho um grande diferencial. Acho que todo futebol ele precisa ter uma responsabilidade. Infelizmente, o futebol do jeito que é hoje, entra presidente ou entra diretoria e sai diretoria, deixa passivos no clube e não são responsáveis por isso, né? Aqui, então, a gente tem uma responsabilidade muito grande de que todo jogador que passa por aqui, ele recebe em dia, dá uma estrutura, dentro, claro, das nossas possibilidades, mas o que é prometido é cumprido, né? Então, a responsabilidade, caso a gente não cumpra, cai sobre a empresa e cai sobre as pessoas físicas. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande e isso, o clube ele é de fato empresa desde 2002. Começando até pelo campeonato estadual, você sempre coloca o Cianorte como um time da primeira divisão e você ressaltou isso é muito importante. Agora, a curto prazo, é possível, por exemplo, eu não vou nem colocar assim uma segunda força, mas é possível ser uma terceira força do Paraná, duelando com a dupla Atletiba. A gente está vendo o Curitiba numa situação muito difícil atualmente, o Paraná numa situação complicadíssima. Eu vi a criação do Paraná em 1989, com meu amigo Otacílio Gonçalves da Silva Júnior de técnico, depois o Rubens Minelli também, né? Hoje a gente vê o Paraná numa situação complicada e o Atlético meio que num abismo em relação aos outros, né? Em termos de gestão, em termos financeiros também. Você acha que o Cianorte pode encostar no Atlético, pode encostar no Curitiba, ou ainda é algo não fictício, mas é algo demorado, dá para dizer assim? É esse o termo que eu queria usar. Eu acho o abismo financeiro, ele acaba aparecendo no médio e longo prazo na parte técnica, né? Isso acontece, a gente vê no grande, seja Flamengo, Palmeiras, o próprio Atlético Mineiro, aqui no Paraná o Atlético, ele acaba distanciando. O futebol, ele tá caro, né? Ele tá cada vez diferente. Então, o caso do Paraná, a gente acabou, inclusive, eliminando o Paraná na primeira fase da Copa do Brasil. Acho que a gente tem, historicamente, mais vitórias diante do Paraná do que derrotas. É um clube que tem uma torcida legal, que tem uma segunda, terceira força do Paraná, mas que acabou sendo alcançado, vamos dizer assim, por Londrina e Operário, por exemplo, que são exemplos de interior, né? Hoje o Paraná está na Série C, Londrina, Operário, Curitiba estão na Série B. Então, tecnicamente falando, eu acredito sim que a gente tem grande potencial para tornar um Londrina, um Operário, mesmo estando em cidades 10 vezes menores quase que Londrina, né? 4, 5 vezes menores que Ponta Grossa. Então a gente tem sim, eu falo muito que a gente tem que ser muito mais criativo com esse pessoal, né? Diferente do Operário que tem lá seus 6, 7, 8, 10, 15 mil torcedores, a gente dificilmente vai chegar nesse número. Então a gente tem que buscar na criatividade do modelo de negócio, tendo um clube enxuto, trabalhando em outras vertentes de receita para que a gente possa chegar nessa realidade financeira deles hoje. Nós somos a menor, volto a dizer, menor cidade do interior do Paraná na Série A. Talvez, se nós não somos o menor orçamento, nós somos talvez dos 3 menores. E mesmo assim, a gente vem figurando entre os 5 primeiros colocados com frequência, né? Conquistando vaga na Série D da Copa do Brasil. Acredito muito que o futebol não é só dinheiro, porém ele é importante. Então, a nossa missão para que a gente consiga buscar ser uma segunda, terceira força do Paraná é, claro, tentar buscar melhorar nossas fontes de receita para que a gente possa, dentro da eficiência, dentro do que a gente já constrói, montar o melhor time possível, né? Então, acho sim que é possível figurar entre a Série B, que é o nosso grande objetivo, que já nos colocaria entre as principais forças do Paraná. Muito bem. Saindo do âmbito estadual e passando para o âmbito nacional. Então, o Cianorte ganhou do Paraná 1-0 na primeira fase, quando precisava ganhar. O empate bastava para o Paraná. Aí, na segunda fase, elimina o Santa Cruz de Recife. Cara, o Santa Cruz é um grande clube do Nordeste. É um grande clube do Nordeste. Tem força no cenário nacional. Hoje perdeu muito espaço na questão financeira, mas é uma equipe que já foi, em 1975 foi terceiro lugar do Brasileiro. Tinha um timaço em 75, com o Givanildo Oliveira, com o Luiz Fumanchu, com o Nunes, o centroavante, com o Levir Coupe, Lula Pereira, a dupla de zaga, o Carlos Alberto Garcia, que foi presidente do Londrina já jogando também, Joel Mendes no gol. Eu me lembro que o Santa Cruz era uma potência. Hoje mudou muito, né? Então o Santa Cruz disputou, a última vez que disputou a primeira divisão foi agora quando caiu junto com o Internacional, no ano de 2016.
Então é uma equipe de muita tradição. E o Cianorte conseguiu eliminar o Santa Cruz. E agora, meu caro Lucas Franzato, agora com o sorteio e a entrada dos clubes maiores, aí o Cianorte pegou o Santos. 2 jogos, um jogo em Cianorte. Eu acho que vocês fizeram muito bem em bater o pé para jogar no estádio de vocês. E depois o jogo de volta na Vila Belmiro também. Como é que você projeta esses 2 confrontos onde o Cianorte está aí definitivamente no cenário nacional? O jogo dificílimo, assim como aconteceu em 2018, que nós enfrentamos o Internacional na terceira fase da Copa do Brasil, que tivemos uma grande visibilidade, mesmo com o nosso estádio para menos de 3 mil pessoas, a gente optou pela questão de valorizar nossa cidade, né? Valorizar o nosso time, estar próximo do nosso torcedor, independente de perder renda naquele momento. Nesse momento não tem torcida, então foi um movimento também via CBF para que a gente pudesse manter o jogo aqui, que dê visibilidade para a cidade, né? Acho que o que dá para falar desse jogo é uma oportunidade única para clube, é uma oportunidade única para os atletas e comissão técnica que aqui estão, né? De visibilidade. A gente acredita muito nos valores que aqui estão, nas pessoas, no quão é competitivo o nosso time e o que dá para prometer é competir, né? A gente sabe da força do Santos. O Santos vem passando por um momento de reformulação, está na Libertadores, que pode conquistar amanhã, hoje, né? Na verdade, a vaga aí na quarta-feira diante do Barcelona. Então, é um time de muita tradição, de muita força, com grandes valores e que a gente precisa estar no nosso melhor dia para que a gente possa fazer um grande jogo. Então, é aproveitar da melhor maneira possível a visibilidade disso, né? Sabemos, vou dizer, do que a gente constrói e a gente fazer um grande jogo. A gente sabe que o futebol, ele dá essa oportunidade, né? De, às vezes, um time que tem uma folha 30, 40 vezes menor do que o outro, conseguir competir, né? Então, existem, e a Copa do Brasil é o campeonato mais democrático e mais gostoso, ao meu ver, do Brasil por causa disso, né? Então, dá a possibilidade de um time pequeno trazer visibilidade e, quem sabe, surpreender. É em cima disso que a gente vai lutar, vai fazer o nosso melhor e tentar, quem sabe, aí sair com a classificação. O Cianorte hoje, na Copa do Brasil, já deu para faturar uma boa grana, né? Com as 2 primeiras fases. A Copa do Brasil virou realmente um retorno financeiro muito interessante, né? Muito. Ainda mais num ano pandêmico como esse, isso fez uma diferença e está fazendo uma diferença muito grande. Imagina que nós jogamos com o Paraná, com Santa Cruz aqui, sem ter nenhuma receita e tendo todas as outras despesas naturais da pandemia, né? Que aumentaram demais. Seja de exame, seja de todos os protocolos em si que exigem, né? Então a gente viu nessas 2 vagas um horizonte que, mais do que qualquer coisa, nos dá subsídio para termos um bom time para a Série D. Né? A Série D, nos últimos 2 anos, ela passa a ser mais longa, até novembro, né? Antes ela tinha uma primeira fase curta e ia até setembro. Então você tinha aí 4 meses de folha salarial, 5 meses. Hoje são 7, 8 meses. Então o investimento dos clubes hoje ficou muito mais alto e mais caro disputar uma Série D. Então essas vagas na Copa do Brasil faz com que a gente consiga manter a base do Paranaense, manter nosso clube, trazer alguns jogadores que a gente acredita e dar sustentabilidade no nosso projeto. Que, volto a dizer, o grande objetivo nosso é subir de divisão nesse ano. Eu queria que você pudesse apresentar um pouco do que é o time hoje. Primeiro, se a gente puder falar, você pode falar por cima, assim, um valor da tua folha salarial? Hoje a nossa folha está em torno de 130, 140 mil reais. Né? Então, é uma folha relativamente enxuta, até enxuta para o nível que a gente compete. Mas a gente acredita muito que os atletas que estão aqui são jogadores que hoje estão ganhando um valor que amanhã podem estar aí no Santos ganhando 10, 20 vezes mais. É nisso que a gente aposta. E é nisso que eu falo que é engenharia de criatividade, modelo de negócio, de fazer uma arquitetura de ganha-ganha, né, com atletas e etc. Então, a gente sabe que não é fácil tocar futebol nesse nível, uma folha assim. Porém, a gente tem exemplos bons, até na Copa do Brasil, né, clubes que chegaram em fases importantes e acabaram com uma folha de salarial pequena. Então, o que a gente busca é ter realmente o melhor possível dentro da nossa realidade, sem dar passos além. Né? A gente tem um teto salarial que a gente não abre mão na nossa história, a gente tem um nível de exigência que a gente não abre mão, em cima das nossas convicções a gente tenta fazer o melhor possível. Muito bom. Só para lembrar que a Copa do Brasil já teve como campeões o Criciúma em 91, o Juventude em 99, inclusive eu cobri o jogo de ida contra o Botafogo no Alfredo Jaconi, na época lá em Caxias do Sul. Tivemos o Santo André em 2004 e o Paulista de Jundiaí em 2005. São 4 times de interior que ganharam a Copa do Brasil nessa história do torneio. Agora, eu estava vendo aqui o grupo da Série D.
Série D que melhorou bastante, hein? É o segundo ano com 8 chaves de 8, e aí passa os 4 primeiros de cada chave, depois de 14 jogos. Acho que é bem interessante esse primeiro turno. E aí vem o mata-mata, e o mata-mata é um campeonato dificílimo daí, né? Um campeonato realmente... São 3 mata-matas, né? Complicado. É considerado o maior campeonato do mundo, né? São 68 clubes. E muitos clubes de tradição, né? Estávamos falando agora de tradição, mas nós temos clubes de muita tradição agora disputando. Então, é um campeonato dificílimo, dificílimo. Não à toa, quando a gente olha os exemplos próximos aqui, Brusque, Londrina, Operário, são clubes que subiram da D para C, da C para B, direto. Né? Demoraram muitos anos para subir da D para C, mas a hora que chegou na C, subiu para B direto. Né? Quase com a mesma base mantida. Então, é um campeonato muito difícil, mas que a gente vem disputando. A gente perdeu por 2 oportunidades o acesso nos pênaltis, uma vez para o Oeste, uma vez para o Mojimirim, naquele ano de 2012, que a gente acabou ganhando fora de casa, e perdemos em casa e perdemos nos pênaltis. Então a gente acredita que cada ano a gente vem amadurecendo para que a gente possa buscar esse acesso. É fundamental, até pelo momento que a gente vive, por tudo que a gente está fazendo, de conquistar esse ano. Tô vendo o grupo aqui, ó. Bangu, muita tradição, vice-campeão brasileiro em 85. O Boa Vista é um time emergente, mas está toda hora incomodando aí no Campeonato Carioca. A Inter de Limeira foi campeã paulista em 86 e agora se manteve na primeira divisão do Paulista pelo 2º ano consecutivo. O Madureira, sempre é chato jogar lá em Conselheiro Galvão. A Portuguesa de Desportes dispensa comentários. Apesar de estar mal financeiramente, é um clube de muita tradição. E Santo André e São Bento vem se organizando. E Santo André e São Bento, querendo ou não, são times sempre de elite aí da Série A do Paulistão. São Bento caiu de novo, Santo André permaneceu, mas ainda assim é um campeonato muito parelho, né? Se decide muito no detalhe. Como é que chega o Cianorte, na tua opinião? Eu acho que um diferencial nosso é o que a gente acredita e que é o grande desafio dos times do anterior, dado que o calendário ele não é tão previsível assim, é a continuidade. Então a gente vem com uma continuidade de um bom campeonato paranaense do ano passado, ficando entre os 4. Mesmo não estando no calendário, mantivemos os contratos, emprestamos jogadores, retomamos agora com o Paranaense, no qual a gente perdeu no mata-mata para o Londrina, mas que a gente mantém novamente a base para a Série D. Eu acredito muito em continuidade, né? Tanto da comissão técnica, o João Bussi e toda a comissão técnica, que inclusive é um treinador espetacular, que vem, inclusive foi o único treinador do Campeonato Paranaense que esse ano começou com um clube, assim como ano passado. Os outros 11 clubes do Paraná mudaram de treinador de um ano para o outro. Então a gente acredita em planejamento e em continuidade, né? Porque a gente, dado que nós não vamos conseguir ter um time, por questões financeiras, muito melhor que os outros, né? Por questões de financeiro que eu falei, a gente precisa se diferenciar em algumas questões. Então acredito muito na continuidade, no trabalho, nas convicções e com os reforços pontuais, né? Nosso time de análise de desempenho, mapeando bem jogadores, olhando oportunidade de mercado, características que faltam. Então a gente chega a uma base continuada do Paranaense até do ano passado e com reforços pontuais para que a gente possa, que inclusive começa já agora no próximo final de semana, diante da Portuguesa no dia 5, essa luta aí pelo acesso. O João Burso é um cara que trabalhou em base do Palmeiras, né, do Vitória também, se eu não estou enganado, né? É um cara conhecido, é um cara que está acostumado a trabalhar e a captar jogadores jovens, né? Que vem muito ao encontro do nosso projeto, né? O João, um profissional espetacular, assim como o Marcos Auxiliar, que também veio do Vitória, né? Foi campeão da Copa do Brasil Sub-17, vários títulos de base, tanto por Palmeiras quanto por Vitória. Sumiu também o time profissional por Vitória interinamente por 2 vezes. E é um cara que dispensa comentários dentro e fora de campo, um cara de um trabalho espetacular, um cara de uma ética de trabalho muito grande. Então a gente está muito feliz com o trabalho dele. Tenho certeza que ele, o Marcos, toda a comissão são as pessoas certas para estarem aqui e ajudar a gente a buscar esse objetivo. Então é um time, como você falou, até pela característica dele, um time jovem, mas que ao mesmo tempo imprime muita questão física, muita intensidade, né? Isso pode ser um grande diferencial numa competição igual a essa, que acaba pegando campos ruins também, assim como é o nosso, e acaba tendo uma relação de intensidade, de força, de briga muito grande. Então a gente tem que entender também o campeonato que a gente disputa e tentar montar um elenco com a cara do campeonato, né? Eu estava vendo, o Calabres foi revelado no Santos hoje, é de vocês, né? É nosso. Ele está aqui também, já veio aqui num outro momento, numa Série D, disputou com a gente, com o Bolívar, na época treinador, em 2019, e aí foi emprestado, estava no Botafogo de São Paulo no passado, e hoje voltou para a gente, fez um grande paranaense e continua com a gente agora para sequência da Série D e Copa do Brasil. Um baita jogador, né? Perfeito. Maurício.
O Maurício eu dispenso comentários, né? Um cara que fez o gol contra o Santa Cruz, um cara que em momentos decisivos ele sempre tá, também de um caráter espetacular, tá com a gente há 7, 8 anos já. É nosso capitão, tem muita qualidade para sair jogando. Esse é um jogador de um nível espetacular, sabe? Também de um caráter espetacular, que coincidentemente também é de Santos, é da Baixada Santista, e está com a gente aí há muitos anos, né? Assim como o Montoya, jogador revelado aqui, que voltou, que rodou para o Sport, Guarani, etc. O próprio Silvio, goleiro que a gente vendeu lá atrás para o Internacional, rodou Chapecoense, Atlético Paranaense, retornou com a gente também, que são jogadores mais experientes, e com uma mescla com juventude, né? O próprio Calabres, Morelli, Zé Vitor, jogadores que, se a gente olhar o histórico, tem uma base muito forte de times grandes, jogando campeonatos importantes, e que vem essa mescla de juventude com experiência, é algo que a gente acredita muito. Muito bom. Lucas Franzato, quantos anos você tem, Lucas? Tenho 31. 31, cara. E é presidente do Cianorte há quanto tempo? 2014, 6 para 7 anos, na verdade. Comecei com 24 anos esse desafio. Que legal, bem cara. Novo. Que legal. O futebol me ensina muita coisa dia a dia. Muito, muito, muito legal. Sempre fui apaixonado pelo esporte, apaixonado pelo Cianorte, e viver isso intensamente, assim, é um imenso prazer, e eu aprendo muito a cada dia, né? Conversar desde atletas até torcida, imprensa, é outro tipo de negócio, por mais que trabalho com empresariando outras coisas, mas é muito gratificante, né? Que legal. Cara, eu adoro o Santos, viu? A gente está se conhecendo agora, eu gosto muito do Santos Futebol Clube, mas dessa vez eu vou torcer para o Cianorte, viu? Imagina o Cianorte chegando nas oitavas de final da Copa do Brasil. Imagina só, entre os 16 melhores. Não vai ser fácil. Nem um pouco fácil, a gente sabe. Mas quem sabe o Santos vence a Libertadores e a gente tem essa chance de passar, né? Então, realmente o Santos é um time histórico, e não só histórico, né? Revela jogadores com uma facilidade imensa, esse time jovem que tem, com muita qualidade, né? Com passado, tanto um passado de Pelé, etc., como um passado recente, muito vitorioso. Então é um time que a gente tem um orgulho de estar enfrentando, né? De estar vivendo pela primeira vez ali na Vila Belmiro, enfrentando o Santos pela primeira vez na história. É uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo é um prazer, né? Poder o futebol proporcionar isso. Clube aqui de 83 mil habitantes em Cianorte, no interior do Paraná, 4ª divisão, poder enfrentar um Santos, né? E isso é muito legal, e a gente quer aproveitar muito essa oportunidade. Para a gente fechar, Lucas, eu acho que é bom a gente lembrar, eu adoro história também, voltar ao ano de 2005, né, quando o Cianorte também quase fez história, quando na segunda fase da Copa do Brasil, naquela ocasião, quase eliminou o Corinthians, ganhou de 3-0, o jogo foi em Maringá, se não estou enganado, no estádio Willie Davis, o técnico era o meu grande amigo, falecido Caio Júnior, grande figura, e depois na volta, o Corinthians de Tevez, Nilmar e tal, pressionou muito, o Cianorte não aguentou e terminou 5-1 o jogo. E o Corinthians acabou eliminando o Cianorte. Mas ali, 2005, nós estamos falando de 16 anos atrás. Você tinha 15 anos, cara. 15 Exatamente, anos. eu tinha 15 anos. Você já vivia o Cianorte ali? Muito. Eu tive a oportunidade de estar nos 2 jogos, assistindo, no caso, como torcedor, no fim das contas, né? Meu pai era um dos dirigentes que fundou o time lá em 2002 e tudo mais. Então eu vivi muito intensamente esses jogos. Foi de um ápice muito grande da vitória até uma decepção muito grande, no qual a gente sofreu muito, porque criou uma expectativa muito grande, né? Claro que hoje, pensando friamente, nós estamos falando de um galáctico Corinthians com Tevez, Nilmar, Mascherano, Gustavo Neri, Roger, Carlos Alberto, contra o Cianorte, com muita qualidade, porém com uma folha salarial na época de R$50 mil. Então prevaleceu muito, né? O Cianorte, o Corinthians na época, inclusive, foi campeão brasileiro, né? Teve aquele jogo atípico, inclusive, que venceu o Santos também por 7-1 no mesmo ano, venceu o Cianorte por 5-1, então é um time muito forte, no qual a pressão daquele jogo de São Paulo foi impressionante, né? E acabamos perdendo a classificação. Foi um momento muito dolorido, porque a gente tinha convicção que uma passada de fase contra o Corinthians poderia mudar positivamente a vida, não só do clube, mas de todos os atletas que estavam ali, né? Então foi um momento épico. Os 3-0 em Maringá foram inesquecíveis, né? Jamais esperávamos, mas foi um momento inesquecível na história do clube, né? E o que a gente quer muito é viver novamente momentos iguais a esse, né? Com finais felizes, de preferência, óbvio, mas a gente conseguiu viver novamente contra o Inter, momento parecido como esse, né? De jogar no Beira-Rio com um grande time, agora de novo contra o Santos.
Então, conforme o clube vai crescendo, com mais frequência a gente vai vivendo jogos iguais a esse. Consequentemente, o time, a camisa, vai sentindo também menos jogos iguais a esse, né? Vai se tornando mais rotineiro jogos iguais a esse. Não se cometem os mesmos erros que cometemos. Inclusive, tem cada história engraçada daquele jogo na época que foi contada, de que o clube tinha 2 anos, né? 3 anos, pegou um hotel na Augusta, e aí a torcida fez ninguém dormiu naquela noite, porque a torcida fez um alvoroço, um monte de coisa. Coisas de amadorismo de time pequeno começando a jogar jogos grandes, assim, né? Então, muitos errinhos de bastidores, ônibus que não apareceu, os jogadores foram pro jogo de táxi, nem aqueceram, então tem muita curiosidade, inclusive, desse jogo, mas que erros que a gente, a partir do momento que a gente vai crescendo, vai evoluindo, vai estruturando, a gente começa a não cometer mais e começa a se tornar normal para um clube igual o Cianorte jogar jogos grandes, né? Então, viver isso novamente contra um clube grande paulista vai ser muito legal. Lucas Franzato, que legal, cara. Cianorte Futebol Clube, que tenha muito sucesso. Se não der para passar pelo Santos, é óbvio que serão 2 jogos dificílimos. No momento que nós estamos aqui subindo esse vídeo e conversando com o Lucas, a gente não sabe ainda se o Santos permanece na Libertadores ou se vai disputar a Copa Sul-Americana, mas os jogos contra o Cianorte estão definidos. Dia 1º de junho, 7 da noite em Cianorte, e depois no dia 8 de junho, às 4h30 da tarde, na Vila Belmiro. 2 terças-feiras do início do mês de junho. Lucas Franzato, que prazer, que satisfação. 31 anos, presidente do Cianorte. Um grande abraço, viu? Muito obrigado pela entrevista e sucesso e boa sorte sempre. Obrigado, Pretzel. É um prazer estar falando contigo. Sou admirador do seu trabalho há muitos anos. E é um prazer estar falando do Cianorte, da nossa cidade, do nosso clube aí para tanta gente. Esperamos aí que a gente possa, na sequência, aí, contar grandes momentos, falar um pouquinho sobre a realização desses nossos sonhos e objetivos aí no futuro. Obrigado pelo espaço, viu? É sempre um prazer. E que o Cianorte faça 2 grandes jogos contra o Santos na Copa do Brasil. Vamos Canal Pretos FC, obrigado. Sem dúvida nenhuma. Canal Pretos FC fica por aqui. Voltamos uma nova oportunidade com mais informações, entrevistas, destaques, sempre contando com a audiência qualificada de todo mundo que passa por aqui. Grande abraço.